Para o nosso estudo hoje, nós escolhemos Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. É aquela passagem conhecida chamada a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui na introdução, nesses primeiros versículos, nós vemos um episódio em que Jesus cura 10 pessoas que estavam enfermas de lepra. E a lepra naquela época não tinha cura. E as pessoas eram segregadas, elas viviam fora do convívio com as comunidades. Por isso, quando Jesus entrou nesta aldeia, os homens pararam de longe, não chegaram perto dele, porque a lei não permitia que o leproso tivesse contato com as outras pessoas. E eles então, em alta voz, eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Olha, nós vemos, em primeiro lugar, Jesus está sempre convivendo com as pessoas que sofrem. Nós não vemos Jesus tratando com os sãos, com os ricos, com os que estão bem, com os que não têm problema de saúde. Nós vemos Jesus conversando e tratando somente com as pessoas que estão necessitadas. A igreja precisa ter este foco. Quer dizer, qual é o nosso público? O público nosso é o povo que está sofrendo. A palavra de Deus precisa ser anunciada aos que estão enfermos. O Senhor teve entre os sãos os seus maiores inimigos. Os inimigos de Jesus eram os religiosos, que se achavam justos, que pensavam ter sabedoria, que achavam estar fazendo as coisas tudo corretamente. E essa é uma característica do Evangelho. Estar ao lado das pessoas que estão precisando de ajuda. Não importa quem seja. A igreja deve estar aberta sempre aos necessitados. Não podemos compreender uma igreja que não tem uma ação que de todas as formas traga algum benefício ao necessitado. O papel da igreja é socorrer.
Os leprosos, eles disseram aqui no versículo 13: Mestre, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque se sabia, entre o judaísmo, é de conhecimento do povo, que os pecados podem ser produto, as enfermidades podem ser produto de pecados cometidos. Isso era comum entre os judeus, o conhecimento deste princípio. Os leprosos, eles tinham consciência de que eles, de alguma forma, estavam sofrendo o juízo de Deus. Veja que eles não argumentam com Jesus a favor de nada. Eles pedem simplesmente que o Senhor tenha misericórdia deles. Jesus, a sua vida e todo o seu ministério foi marcado pela misericórdia, porque ele era o profeta que perdoava pecados. Não existe outro. Somente Jesus veio dos céus com esse dom. Os leprosos sabiam disso e pedem então a ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Assim também nós, quando estamos diante do Senhor, nós precisamos sempre nos colocar, não como justos ou como pessoas que merecem a atenção de Deus, ou do Senhor, ou do Espírito, não, mas como pessoas necessitadas de misericórdia. Nós temos que nos colocar nessa condição. Senão, de maneira alguma, o alto intercederá por nós. Tá bem? Nós vemos aí uma outra situação, também que pode nos ensinar bastante, é que a misericórdia de Deus, ela age por amor ao pecador. Ela não avalia as condições íntimas, mas sim ela age de acordo com a intenção do Espírito. Tanto que o Senhor cura 10 leprosos, mas um só volta para glorificar a Deus aquela cura recebida. E os outros 9? Eles não se preocuparam em voltar até o Senhor para glorificar. Eram judeus. O que voltou era um judeu corrompido, um samaritano. O Senhor disse: olha, um estrangeiro voltou. E o que é que o Jesus diz para ele aqui? O homem se atirou no chão para adorar o Senhor. Caiu aos pés do Senhor com o rosto em terra, dando-lhe graças. O Senhor diz assim a ele: levanta-te e vai. Versículo 19. A tua fé te salvou. 10 foram curados, um foi salvo. Então, quando Jesus fizer uma obra na tua vida, não pense que você está sendo objeto da justiça de Deus. Ah, se o Senhor me ajudou, é porque eu mereço, é porque eu já estou salvo. Não quer dizer nada. A cura dos nossos males físicos não quer dizer nada. Somente um foi curado dos males do Espírito. Somente um voltou e, por sua fé e gratidão, ele foi salvo. 10 curados, um apenas foi salvo. Salvação para todos. Não importa quem seja o homem. Se ele tem fé em Jesus Cristo, ele pode ser salvo. Os fariseus, diz aí o versículo 20, interrogaram o Senhor sobre quando é que haveria de vir o reino. E ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui
ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O Senhor diz, olha, não pense que o reino será estabelecido exteriormente, mas interiormente. Se nós não podemos mudar o mundo, mudemos a nós, porque o mundo já está condenado. O mundo não tem futuro, já está condenado. Mudemos a nós. Estabeleçamos o reino de Deus dentro do nosso coração. Não está lá num lugar, vamos para aquele lugar, para aquele refúgio. Não está. Está dentre nós, na maneira como nós nos relacionamos como igreja. Não importa o número de pessoas, viu, irmãos? Essa doutrina não é uma doutrina de massa. Todos nós sabemos que essa doutrina ensinada na igreja apostólica não é a doutrina de multidões. Então, se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, ali está a igreja. E é ali que nós precisamos estabelecer o reino de Deus, que é a vivência do amor. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele diz aqui ainda do reino, que ele não vai estar em determinado local, mas nos céus haverá um sinal como um relâmpago que ilumina de um a outro lado. Um sinal inquestionável da volta de Cristo. Primeiro, convém que eu padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ele está falando aqui lá da época antiga, da história daquele crente chamado Noé, quando houve o dilúvio, naquela região onde ele vivia. Apesar dos alertas, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e consumiu a todos. O dia do Filho do Homem será assim também. Significa dizer que as pessoas vão estar comendo, bebendo, passeando, casando, na sua vida natural. Apesar do chamamento da palavra, dos alertas que a palavra vem dando em muitos lugares do mundo. De uma hora para outra virá uma desgraça sobre esta humanidade. E muitos serão consumidos. Da mesma maneira como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela, ao sair de Sodoma, olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, segundo a narrativa bíblica. O que o Senhor quer dizer é o seguinte, que nós precisamos deixar para trás a vida velha que tínhamos. Se nós recebemos a Jesus, a vida precisa ser renovada em todos os sentidos. Naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado, 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada.
2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. E eles perguntaram: onde, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Há algumas outras expressões: onde estiver o cadáver, né, se ajuntarão os corvos, no mesmo sentido. Isso não quer dizer arrebatamento não, viu, irmãos, como algumas pessoas imaginam. O que quer dizer é que a separação será radical. As pessoas serão ajuntadas em torno de Cristo. O que for do mundo será tragado pelo mundo. O que for de Cristo será ajuntado em torno do corpo de Cristo, segundo o que entendemos desta passagem. Pastor? Aqui no início da lição, onde o Senhor Jesus faz o milagre, ele cura os 10 leprosos, existem duas situações. Ele curou os leprosos, ele fez um grande milagre. E a outra situação é aquela em que um dos que foram curados retornou para agradecer a Jesus pelo que ele tinha feito. Nós temos visto nos nossos dias muitos buscarem igrejas por causa dos milagres. Se alguém faz um pequeno milagre numa igreja, ou diz que faz, essa igreja fica lotada. Multidões buscam igrejas milagrosas. Mas é importante que entendamos o que ocorreu com o Senhor, para que a gente não venha cair neste mesmo erro. Porque se fosse importante o milagre, o Senhor se daria satisfeito simplesmente por ter curado os leprosos. Ou seja, o importante teria sido a cura de 10 leprosos. Mas prossegue aqui, após o Senhor ter curado e exaltado aquele que foi reconhecer, que foi agradecer a Deus por ter sido curado. Então é isso que o Senhor quer de nós: reconhecimento a Ele por tudo que Ele faz por nós, não necessariamente a cura da lepra. Nós não temos lepra, ela nem existe mais nos nossos dias, e se existe, tem remédios para curá-la, mas o Senhor quer de nós reconhecimento. Isso que deve ser mostrado, exaltado por nós, gratidão a Deus porque Ele tem feito por nós, pela nossa enfermidade moral, pelos pecados que nós temos cometido, ir a Jesus e dizer: Senhor, o Senhor me curou. Então que a igreja exalte isso e anuncie este Senhor, o Senhor curador dos males, mas o Senhor quer que permaneçamos em agradecimento, porque Ele e somente Ele pode nos ajudar. Os milagres fazem parte da igreja do Senhor. Muitos são curados na igreja do Senhor. E que maravilha existiria em ver o Senhor na sua igreja, mesmo nos nossos dias, porque o Senhor também é presente na igreja dos nossos dias. Que maravilha existiria a mais em ver o Senhor curar um cego. Haveria grandes maravilhas nisso, sendo que eu e todos os meus, os filhos amados, já nasceram saudáveis da vista. Quer maior milagre do que esse? Se importa milagre, observemos o milagre da vida, de andar, de pensar. Tudo que o Senhor nos oferece vem dele. Então não é necessário algo extraordinário para crermos em Deus. E o que Ele quer, sim, é que sejamos gratos a Ele. Mas a gratidão precisa ter
consequência. Porque não adianta eu dizer, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Jesus, eu sou grato ao pastor desta igreja. Vivo dizendo, pastor, lhe sou muito grato por tudo que o senhor fez por mim, por tudo que essa igreja faz por mim, mas não observa o que ele diz? Entra num ouvido e sai no outro. Que gratidão que é essa? O Senhor quer que sejamos gratos a Ele, para que tenhamos Deus como o nosso Senhor, e observemos tudo aquilo que Ele tem a nos dizer, e apaixonados pelo Senhor, a ponto de dizer, eu quero ter comunhão com o Senhor, viva em mim, então eu vivo por isso, para que Jesus faça vida em mim. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por tudo que tem feito pelas nossas vidas, essa palavra abençoada, que nos chegou nesta manhã, possa, Senhor, permanecer entre nós, nos nossos corações, e nos animar durante toda esta semana, principalmente naquilo que ela mais exaltou, que é, Senhor, a exaltação da nossa figura, que seja agora, Senhor, a nossa vida colocada de lado, que haja, como diz a sua palavra, um esvaziamento do nosso ego, do nosso eu. Permaneça, sim, o Senhor conduzindo as nossas vidas e conduzindo a tua igreja, Senhor. Abençoe os que nos ouvem pela internet e que estão confiantes, Senhor, na tua palavra. Dê sustentação a cada um desses irmãos que querem permanecer no teu Espírito. Amém.